Olá meus amigos, nessa videoaula vou apresentar de uma maneira geral algumas características, algumas condições que são essenciais para pensarmos nas práticas de gestão sobre como desenvolvermos e consolidarmos sistemas de informação próprios da área de recursos humanos. Se nós entendemos que hoje as organizações contemporâneas sofrem impactos de novas tecnologias que vêm representar automatização de alguns processos, algumas operações que vão ser desenvolvidas de uma maneira mais ágil, justamente contando com o uso de tecnologias, e as inovações que venham mudar até mesmo as maneiras como as pessoas se relacionam, com condições de emprego. A gente precisa também ter esse entendimento de que a própria área de recursos humanos precisa ter ali os seus próprios suas próprias aplicabilidades, suas próprias maneiras de usufruir de alguns sistemas de informação. Então, se a gente precisa conjugar a área, as atribuições próprias da área de recursos humanos, gestão de pessoas, com esse novo cenário que a gente vê hoje, nitidamente, do impacto de novas tecnologias sobre as produções humanas, a gente precisa identificar que uma demanda atual é a construção de sistemas de informações de recursos humanos. Quando nós falamos sistemas de informações, estamos falando de softwares, estamos falando de plataformas, estamos falando de disseminação e arquivamento e disseminação de dados que sejam imprescindíveis para que os gestores saibam o que analisar e como tomar decisões para determinar as diretrizes do trabalho que seja realizado ali em qualquer tipo de organização. Então, quando nós falamos de um sistema de informação de recursos humanos, nós estamos falando de um sistema automatizado de informações e, logicamente, informações que representem ali as condições dos funcionários, das pessoas que estão trabalhando naquela organização. Então, se nós temos já a compreensão das atribuições, dos processos que são atribuídos à área de gestão de pessoas, nós precisamos registrar algumas condições, como foi desenvolvido um recrutamento, o que de fato foi analisado, como que foi promovido um processo de seleção dos candidatos para ver quem seria o contratado. Se eu tenho ali alguns indicadores de que o treinamento, algum treinamento que foi realizado ali na organização realmente trouxe ganhos, trouxe retorno para aquela organização, o que de fato foi criteriosamente observado, o que foi possível identificar como um aspecto crítico dos funcionários que foram avaliados em decorrência aí de uma avaliação de desempenho, o que está revelando se os nossos funcionários estão satisfeitos ou insatisfeitos com o que a gente pôde conhecer com a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional. Todas essas informações representam fontes de indicadores que eu preciso considerar, que eu preciso estar atento para determinar como que a nossa área de gestão de pessoas pode melhorar esse ambiente de trabalho, como que a gente pode ter a devida aplicação e apropriação e valorização do nosso capital humano. Então, todas essas informações, elas precisam de alguma maneira serem arquivadas, para dar suporte, especialmente sobre como que a gente vai conduzir ali a gestão de pessoas naquela organização. E lógico, que a gente pode ter ainda aqueles gestores que têm um estilo ainda um tanto arcaico, que preferem que essas informações, esses registros estejam só no papel, que a gente tenha ali um banco de dados físico, não precisa nem ser dados unicamente digitais. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é o ideal, ainda mais nos dias de hoje que a gente tem tudo muito fácil, as informações estão mais acessíveis através da realidade virtual, através ali do meio digital. Então, se nós temos como acessar informações digitais, isso viabiliza, torna o processo muito mais ágil, muito mais rápido, inclusive para novos planejamentos, é imprescindível que a gente tenha como automatizar essas informações sobre toda a trajetória dos nossos funcionários e até mesmo de cada funcionário que faça parte ali da nossa organização. Desde como que ele foi recrutado, como que ele foi analisado no processo de seleção, quais treinamentos ele já participou, o que efetivamente ele deveria ter aprendido nesses treinamentos dos quais ele já participou, como que ele tem sido avaliado em relação ao seu desempenho, se ele está se demonstrando satisfeito ou insatisfeito, conforme a gente vê na progressão das pesquisas de clima que nós constantemente estamos realizando aqui na nossa organização. Inclusive a pesquisa de clima, se ela for realizada contando com a aplicação de um questionário, até mesmo o questionário pode ser totalmente digital, a gente vê que as informações próprias sobre as condições vividas ali pelos nossos funcionários podem estar totalmente arquivadas numa plataforma digital, num banco de dados virtual. Então,
a gente tem como automatizar essas informações e o acesso a essas informações que vão revelar o modus operandi de um sistema integrado e flexível de recursos humanos. O que significa um sistema integrado? Todas as informações referentes aos nossos funcionários, aos nossos recursos humanos aqui na organização, são informações que podem dar subsídio para outros processos, para as outras áreas de gestão também. Então a gente pode estabelecer a integração, a união desses sistemas, né? Que as informações possam ser propagadas em diferentes sistemas de diferentes áreas de gestão que nós temos aqui. E mais ainda, o sistema pode ser flexível, porque a gente não precisa ser rígido. Eu preciso ter esse tipo de informação com essa categoria. Então, a gente pode até mesmo flexibilizar quais informações são mais relevantes, o que a gente realmente precisa ter aqui como de fácil acesso. Eu tenho as próprias necessidades, as próprias demandas internas de cada gestão de recursos humanos, de cada departamento de recursos humanos, de acordo com cada organização, né? Conforme a gente consiga identificar aí. Então, o sistema de informação de recursos humanos pode ser compreendido como uma ferramenta que permite examinar o expressivo volume de informações sobre a empresa, o trabalho, os seus empregados, né? Bem como as inter-relações e os impactos provocados pelas mudanças estratégicas. Se nós tivermos que adequar a nossa maneira de orientar o trabalho, de exercer o nosso direcionamento sobre o que os funcionários devem fazer aqui, de acordo com novas demandas que tenham surgido ali para a organização. Então perceba que se eu tenho tudo isso armazenado em um banco de dados digital que me facilite ter acesso a essas informações, lógico que essas informações precisam ser úteis, especialmente para garantir, né, apoio às tomadas de decisão. Então eu posso integrar o sistema de informação de recursos humanos com o sistema de apoio à decisão da gestão de toda a organização. Por que a gente diz vincular um com o outro? Porque o sistema de apoio à decisão gerencial, né, de toda a gestão ali, não vai se limitar só às informações que tenham sua origem na administração de recursos humanos, mas também das outras áreas de gestão. É imprescindível que os gestores consigam ter acesso às informações imprescindíveis, mais determinantes, para que possam estabelecer diretrizes mais efetivas, né, e em tempo hábil. Não ficarem aí nessa demora de ter que ficar analisando muito, demorando demais para resgatar, retomar ali algumas informações que já se sabe que existem ali na organização. Então a gente pode automatizar até mesmo essa capacidade cognitiva de exercer uma gestão, né? Se eu tenho ali as informações que vão servir de base, que são imprescindíveis para que eu consiga de fato analisar o que deva ser implementado, o que deva ser decidido aqui sobre a nossa organização. Então, as finalidades, né, de um sistema de informação de recursos humanos é aumentar a produtividade, até porque se eu tenho ali alguns indicadores sobre como esteja o desempenho dos nossos funcionários, e isso está de fácil acesso, eu consigo ter uma precisão do que eu preciso talvez lançar como um novo treinamento para esse funcionário, o que ele precisa receber como uma orientação para que ele possa melhorar a sua produtividade, e não somente por funcionário, mas também pelas categorias, né? Pelos grupos, pelas equipes, pelos departamentos. Então, se eu tenho a facilidade de acessar essas informações que eu já tenho de registro de outras operações que nós já fizemos, como avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima organizacional, eu consigo, né, ter um suporte às informações que vão me orientar o que eu preciso decidir para aumentar a produtividade, para reduzir custos e até mesmo custo de material, né? Se nós temos todas as informações arquivadas aqui no nosso software, em uma plataforma virtual, eu não tenho por que ficar guardando papéis, documentando tudo, né? Tá tudo ali acessível, né, naquele banco de dados. E, logicamente, otimizar operações, especialmente as operações de gestão, para definir quais são as novas diretrizes, como nós devemos consolidar um novo direcionamento para o nosso trabalho, de acordo com as condições que as pessoas, os nossos funcionários estejam apresentando no desenvolvimento do trabalho aqui no nosso cotidiano. Além das finalidades, né, de um sistema de apoio à decisão, a gente também tem os requisitos. Lógico que se eu vou implementar um sistema de informação de recursos humanos na organização, a primeira análise, o primeiro questionamento que deve ser levantado é: nós vamos adquirir um software que já exista disponível no mercado. Existem outras empresas de tecnologia que criam esses softwares, né? E já tem ali toda a sua estrutura, né? Já tem até mesmo uma facilidade de ser aplicado ali na organização, porque muitos desses recursos, né, já tem até mesmo uma operacionalização autodidata, já é de fácil alimentação, de fácil acesso às informações ali. Então a gente pode adquirir um software já pronto,
Ou a gente vai precisar desenvolver um software próprio, porque nós temos algumas complexidades, algumas peculiaridades que são muito nossas aqui da nossa organização. Então, preciso decidir. Compro o software pronto? Vamos desenvolver um software próprio. Se eu compro um software pronto, né, isso pode ser mais rápido, mais ágil aqui para a minha organização, porém, a gente corre o risco de perder algumas peculiaridades que são determinantes, que são realmente necessárias aqui para a gente. Se eu vou desenvolver um software próprio, né, isso vai ser muito mais demorado, com certeza, mas eu vou ter uma garantia de que as informações mais abrangentes, né, a gente vai ter uma condição de ter acesso a riquezas de detalhes que realmente são necessários para a gente considerar aqui na nossa gestão. Uma alternativa intermediária, né, entre essas duas possibilidades vamos desenvolver um software de uma maneira mista. A gente pode adquirir um software de gestão já pronto, mas se a gente reconhece que nós temos aqui algumas necessidades próprias da nossa organização, vamos ter uma certa flexibilidade. Além de ter esses recursos já disponíveis nesses dispositivos, nesses softwares que já são comercializados no mercado, vamos flexibilizá-los, né? Vamos adequá-los também, vamos complementá-los com algumas informações que sejam necessárias aqui, especialmente para o nosso contexto. Existe sim essa possibilidade de também termos aí uma implementação de um sistema flexível, né? Contando com essa abordagem mista. Tanto já me aproprio daquilo que já está pronto, como ainda posso complementar com aquilo que seja essencial, seja necessário aqui para o nosso contexto específico. Então, se eu vou implementar um sistema de informação, né, seja adquirido, seja desenvolvido, seja combinado, né, eu preciso ter informações disponíveis, o que de fato é determinante para acompanharmos a progressão de cada funcionário que trabalha aqui na nossa organização. Quais são as informações que nós precisamos sempre ter de fácil acesso para decidir novos planejamentos, como que a gente vai conjugar as orientações sobre o que os nossos funcionários devam fazer, com o que é esperado do desempenho estratégico para toda a nossa organização. A gente precisa garantir, né, que o sistema de informação vá apresentar subsídios para análises, né? Eu não posso ter informações ali que eu não sei como aplicá-las. Eu preciso ter essa precisão. Essas informações aqui vão servir para quê, especificamente, né? O que representam essas informações? Eu preciso saber como empregar essas informações, porque senão a gente inviabiliza até mesmo o desenvolvimento do conhecimento. De que adianta eu ter informação, mas não sei para que serve, né? Além da capacidade de transmissão precisa e oportuna, ter aqui facilidade de acesso a essas informações, o que exatamente eu preciso levantar aqui, se é o desempenho do funcionário, se é o tempo de experiência que esse funcionário já tem, a gente pode vir a promover a carreira dele, a gente pode oferecer um plano de carreira. Então, qual é a informação exata que a gente precisa e como acessar essa informação e de uma maneira oportuna. A qualquer momento, se eu preciso dessa informação, ela precisa ser de fácil acesso para mim, senão não tem lógica, né? Eu contar com todo o sistema de informação que não facilita as minhas práticas de gestão. E também ter informações ali que tenham essa condição de mensurar qual é a qualidade dessas informações, o quanto essas informações realmente são precisas, são úteis aqui para a gente. Então, no momento de decidir pela implementação de sistemas de informação de recursos humanos, eu preciso me atentar a esses requisitos. Quais são as informações que deverão estar disponíveis, como que essas informações poderão ser aplicadas e viabilizarão análises, né? Se são de fácil acesso e como que elas possam representar aí algumas medidas, né? Para dar um melhor direcionamento sobre as nossas práticas de gestão. As vantagens de um sistema de informação, especialmente se for digital, é que a gente vai ter uma base única para o atendimento das demandas de planejamento estratégico de toda a organização e também da função de RH. Então a gente consegue conjugar, conciliar aquilo que é esperado do desempenho estratégico de toda a organização. A área de RH consegue determinar, identificar o que é imprescindível de ser feito. E se eu tenho uma base única, eu tenho todas as informações ali concentradas. Não ficamos dispersos, né? Ainda mais se for banco de dados, material físico, né? Algumas organizações insistem nisso. Se eu tiver que mergulhar num arquivo, né? Se eu tiver que mergulhar ali num galpão onde a gente tem papéis acumulados, isso não fica fácil, não fica ágil. Então, se eu vou ter um sistema de informação digital, eu tenho essa facilidade, está tudo concentrado ali, naquele software. A gente consegue garantir transparência na trajetória das carreiras dos empregados, na admissão e no desligamento, né? A gente consegue ter aí algumas informações determinantes, né, de toda a trajetória desse funcionário,
quanto tempo de experiência ele já tem, se realmente ele demonstra, né, nas avaliações de desempenho que vão acumulando ali enquanto ele está trabalhando na empresa, se ele já revela que ele tem aptidão para assumir novos desafios, né, se ele realmente tem condição de ser promovido. A gente pode também atualizar os dados online e em tempo real, até porque, né, as informações precisam continuar sendo úteis. Capacidade de armazenar, de compilar e processar um volume expressivo de informações, se a gente tiver esse banco de dados digital. Além da capacidade de gerar informações sobre a disponibilidade e demanda de recursos humanos. Se eu tenho lá, por exemplo, né, um indicador de turnover, de rotatividade, um cargo que não tem mantido um funcionário, sabemos que é necessário ser desenvolvida uma análise. Eu posso ter essa evidência numa informação que esteja ali acessível, né, no sistema de informação de recursos humanos. Se eu vejo que a nossa organização, de uma maneira geral, vai passar agora por uma fase de expansão, de alguma mudança, né, a gente já tem aqui no nosso banco de dados quantos funcionários atuam e a gente pode fazer essa projeção. Bom, quanto que a gente deverá produzir a mais? Isso eu tenho como informação geral ali da gestão de toda a minha empresa, de toda a minha organização. Então a gente consegue apurar quantas pessoas deverão ser contratadas, se é necessário desligar, né, quais são os funcionários ali que não estão mais demonstrando tanta contribuição para o desempenho estratégico de toda a organização. Então, quais serão aqueles funcionários mais sinalizados que realmente poderão ser desligados da organização. Então, eu tenho toda essa capacidade de analisar aquilo que vai estar acessível através desse tipo de sistema. Então, a gente vê que os computadores são ferramentas. O que importa são os dados, né? E a maneira pela qual esses dados são analisados são utilizados pelos gestores, pela liderança gerencial. Se eu posso contar com um banco de dados digital, eu tenho o uso de computadores justamente para facilitar, agilizar as minhas tomadas de decisão para a minha gestão. E se eu tenho condição de integrar, né, o planejamento de recursos humanos com o planejamento corporativo, eu tenho garantias aqui, né, de que a gente realmente vai conseguir consolidar a gestão de pessoas estratégica, ou seja, não estamos apenas persistindo nas nossas práticas de gestão de pessoas, nas nossas atribuições, mas estamos conseguindo, de fato, convergir que esses processos vão ter, né, a sua expressiva contribuição para o melhor desempenho de toda a nossa organização. Eu posso também levantar essa integração das informações entre o que é esperado de uma maneira geral de toda a organização e o que o RH pode e deve, de fato, vir a fazer. Então, se a gente tem essa condição de integrar sistemas de informação, eu preciso ter algumas informações ali que estejam acessíveis para todos, né? Captação de novos talentos, como que nós estamos desenvolvendo as competências dos nossos funcionários, as remunerações que são oferecidas aqui para os funcionários se estão compatíveis com aqueles que de fato apresentam os melhores desempenhos, os benefícios que nós oferecemos e outros insumos, né, vinculados aí com a gestão do nosso capital humano. Então, eu tenho como fazer até mesmo uma análise, né, de como que nós temos aqui as nossas práticas de recursos humanos com base nessas informações que nós vamos arquivando e, logicamente, que eu posso ter acesso a qualquer instante para analisar, para ter ali uma evidência maior de o que a gente precisa melhorar sobre essa maneira de conduzirmos a nossa gestão de pessoas. Só para fechar esse conteúdo, a gente vê aí o desenvolvimento, né, da microinformática, do uso de computadores, né, do uso das tecnologias de informação, especialmente no cenário brasileiro, né, que favorecem aí a construção de sistemas computadorizados, sistemas de informação com custos reduzidos. Então, no período de 1950 e 1960, a gente tinha lá nas práticas de gestão de pessoas os sistemas de registro de pessoal, maior parte ainda mesmo manualizado, né? Ainda de uma maneira artesanal, arcaica, né? Aquele papel acumulando ali para formar todo um arquivo de documentos impressos, ou escritos mesmo à mão. Nos anos 70, a gente começou então a conhecer os sistemas de informação sobre remuneração, benefícios, descrição de cargos, indicadores de avaliação de desempenho. Então a gente começa a ter os primeiros processos que são atribuídos à área de gestão de pessoas, que começam então a ter os seus resultados, as suas informações arquivadas em banco de dados digitais. Nos anos 80, a gente começa a automatizar os processos próprios da área de RH. Então, a partir dos anos 80, a gente já começa até mesmo a adotar possibilidades de treinamentos com o uso de tecnologias, né? Alguns processos começam, então, a ser automatizados, né?
processos próprios da área de gestão de pessoas. E a partir dos anos 90, a gente muda a maneira das pessoas realizarem o seu trabalho, né? A gente começa a ter mais intensa a automação de alguns processos, de algumas operações cotidianas, né? E a gente tem aí o desenvolvimento da internet como um dos principais fatores que vem a promover, a consolidar mudanças na forma como as pessoas venham a trabalhar, né? A gente tem propagação de informações, a gente tem condições de estabelecer conexões com o mundo inteiro, então isso também vem a mudar as relações de trabalho. Então, cabe aí a reflexão, né? À medida que o mundo dos negócios vai se globalizando e a internet crescendo, a gente começa a ver um espaço digital contínuo de trabalho, e inclusive esse espaço contínuo vem a nos consolidar novas configurações de trabalho. Como principal exemplo, a condição de home office ou de teletrabalho, ou seja, não é mais necessário ter a presença física do funcionário ali da organização para desenvolver as suas tarefas do seu trabalho, né? A gente pode até mesmo ter essa apropriação dos sistemas de informação sobre como realizar as operações, as tarefas próprias de cada emprego, né? De cada trabalho que possa vir e deva ser desenvolvido numa organização. Perceba, portanto, que nós temos aí, né, como consolidar sistemas de informação de recursos humanos, as informações que são imprescindíveis de serem acessíveis, né, para o uso desse tipo de sistema, desse tipo de software, e isso também vem culminar numa mudança cultural sobre as nossas relações de trabalho e de emprego. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.